A paz, meus irmãos. E aí estamos mais uma vez aqui juntamente com você, continuando o assunto anterior, que assim como nós prometemos, né? Estaríamos falando mais um pouquinho sobre o jejum. E aí, você ficou curioso, curiosa? Deu um pouquinho de vontade de jejuar um pouco mais? Espero que sim. Amém? Sabe por quê? Porque o jejum ele vai te qualificar. O jejum e oração, ele quebra jugo, quebra maldição, aleluia. E muitos jugos serão quebrados na sua vida durante esse tempo que nós estaremos falando sobre o jejum. Você que se dispuser a ter essa experiência com Deus, você mesmo vai poder contar, testificar disso que eu estou dizendo para você, amém? Eu quero estar deixando para você, para a nossa vida, uma palavra que está em Neemias, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, que diz assim: e disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Este jejum que Neemias fez, não sabemos se foi um jejum total, um jejum parcial, mas sabemos que ele jejuou por dias. Ou seja, o jejum ele pode ser por algumas horas, né? Como também por alguns dias. Amém? Nós vamos ver que Esther, né? Quando é preparada aquela forca, né? Para matar o povo judeu, Esther convoca todo o povo judeu a jejuar, e ali eles vão ficar por 3 dias em jejum, sem comer e sem beber, ou seja, um jejum total. Então o jejum total nada mais é do que não comer e nem beber. Quando eu falo não comer nem beber, não comer nem beber água, né? É um jejum total. Aí vai depender de quantos dias. Outra coisa, vai depender também do seu estado, da sua saúde. Às vezes a pessoa tem desejo de jejuar, tem uma necessidade de jejuar. Às vezes a pessoa sente um desejo de jejuar, de repente, 2, 3 dias, um dia todo, mas tem diabetes, tem às vezes alguma enfermidade que o impossibilita. Não faça sacrifício de tolo. Que a Bíblia vai falar o seguinte, que mais vale a obediência do que o sacrifício. Faça outro tipo de consagração. Como eu falei no vídeo anterior, existem outros tipos de sacrifício, né? Eu lembro que eu gostava muito de ler revistas, vários tipos de revista, revistinha, romance, né? E nisso, jornal, todo dia eu tinha que ler o jornal. E aí eu comecei a fazer propósito com Deus de jejum total, jejum parcial que fosse, e um dos propósitos era que eu não veria jornal, que eu não leria revista alguma, que eu não leria romance, eu iria ficar realmente em consagração total, né? Sem ficar, porque eu não queria saber das coisas que estavam acontecendo ao meu redor, em questão de notícias, porque o meu interesse naquele momento, porque esse deve ser o nosso interesse, principalmente quando estamos em jejum, é o de estar lendo mais a palavra, louvando a Deus, cantando, falando menos. Outro detalhe, às vezes a pessoa está em jejum, irmãos, nós muitas vezes somos confrontados. Tá? Quando você está de jejum, surgem situações de afronta mesmo, que a sua vontade é brigar, a sua vontade é questionar, a sua vontade é bater de frente. Mas se você está em jejum, você precisa se calar. Sabe por quê? Durante o jejum, o Senhor... Ó, o vento passou, não vou deletar esse vídeo, não vou cortar, viu que ventania? Que maravilha, eu não vou deletar não, tá? Espero que você continue me vendo aí. Você entende? Então, quando estamos em jejum, somos muitas vezes confrontados. Então, uma coisa que o jejum vai nos ensinar é saber ouvir mais do que falar. Que é isso que a Bíblia nos ensina, na verdade. Por isso que eu falei no vídeo anterior que o jejum, primeiro, ele muda nós mesmos. Então, o que aconteceu?
sempre fazendo, né, esse tipo de jejum, eu acabei por hoje, às vezes as pessoas me falam uma determinada, você está sabendo que tá, eu não estou sabendo de nada, porque acabei criando um hábito de nem ter curiosidade de saber o que está acontecendo em questões de notícias, de revistas, romance, então nem se diz, porque o próprio Espírito Santo testificou que aquilo não estava me edificando, né? E o Senhor, como eu disse, o Senhor veio trazendo transformação para a minha vida. Né? A gente vai ver quando Esté convoca o povo a jejuar, o que Deus faz? Né? Deus quebranta o coração do rei para que receba Esté no palácio, porque nós sabemos que a mulher só deveria entrar na presença do rei quando ela fosse convidada. Mas a partir do momento que ele se põe de joelho, como eu disse, o jejum muda também a situação e a circunstância que você está vivendo, que nós estamos vivendo. Então o que acontece? O rei recebe Esté com todo carinho, com todo respeito. O rei se põe a ouvir a Esté. Então o jejum faz isso. O jejum muda primeiro nós, depois ele vai mudando as pessoas que nós estamos clamando pela vida dele, intercedendo. Então, por isso a necessidade que o cristão tem de estar jejuando. E como eu disse, o jejum total, ele não se pode comer, né? Não se pode beber nada. E aí você vai fazer quanto tempo o Senhor, geralmente o próprio Espírito Santo te conduz. Né? Mas vamos colocar que você não sinta um toque, você sinta uma necessidade somente. Então, eu vou jejuar. Nunca fiz um jejum de 6 horas. Começa com 6 horas. Aí, esses dias uma pessoa me perguntou, como que esse jejum, digamos, de 6 horas? A partir do momento que eu durmo? Bem, se a partir do momento que você dorme, se você dorme 10 horas, 22 horas, né, da noite, 6 horas da manhã, você já acabou seu jejum? Não, o jejum é a partir do momento que eu levanto. A não ser que eu vá fazer um jejum de 18 horas, que eu vou começar às 18 horas, né, da noite de um dia e vou entregar no outro dia ao meio-dia. Aí já é diferente, né? Ou vou fazer de 24, vou entrar 18 horas de um dia e vou entregar 18 horas do outro dia. Um jejum total, a total possibilidade para quem tem saúde de fazer, porque o corpo nosso aguenta ficar esse tempo sem água, né, e sem alimento, tranquilamente, né? Já fiz vários jejuns assim, eu posso falar isso com certeza para você. Mas o que acontece? Muitas vezes você não tem essa possibilidade, como eu disse, a questão da sua saúde. Então você vai fazer um jejum parcial. No jejum parcial, nós vamos fazer o quê? Nós vamos beber água, né? Às vezes fala parcial, parcial como? Eu não vou... vou beber suco? Não. Isso para mim, a não ser que seja de muitos dias, né? De 15 dias, aí talvez tomar um suco para, né, repor alguns minerais, tudo bem. Mas se você fazer um jejum de 12 horas, de 18 horas, não tem necessidade alguma você beber um suco. Dá para você estender mais este sacrifício e ficar sem água. Mas no jejum parcial, aí sim você também, como eu disse, você vai beber água, né? E se você precisar, se for de, vou fazer de 15 dias. Irmãos, nunca comece um jejum longo se você nunca fez. Tem pessoas, eu conheço pessoas que chegaram para mim e falaram assim, a gente conversando, né? Eu falei, eu fiz... a gente conversando sobre jejuns, né? Eu já tive a oportunidade de fazer um jejum de 3 dias, a pessoa virou e falou assim, eu também vou fazer esse jejum. E um dia depois eu encontrei essa pessoa e a pessoa já começou a falar, o Senhor falou que eu não precisava fazer o jejum, ou seja, não aguentou. Então eu sempre aconselho o seguinte, eu tenho um desejo de fazer um jejum de 3 dias, eu faço primeiro um de 8 horas, um de 12 horas, depois eu vou para o outro, eu faço de 24 horas, depois eu faço de 42, eu vou aumentando gradativamente. Depois, isso não na mesma semana, irmãos, entendam isso, não na mesma semana. Fez hoje de um dia, né? Eu estou falando a questão de saúde, questão também de... Porque a Bíblia vai dizer que adianta as pessoas olharem para mim e dizer assim, nossa, fulano está... Era isso que os fariseus faziam. Ficavam com os seus rostos caídos, com a cara batida, para mostrar aos outros que estava de jejum. E esse não é o objetivo do jejum. Eu não preciso tocar trombeta que eu estou de jejum. As pessoas não precisam ver desmaiando na rua e eu vou dizer, é porque eu estou de jejum. Não. Então, tudo com sabedoria. Faça um jejum, fez hoje um dia, espera 3 dias, aí faz 18 horas.
ou de 12 horas. Aumenta o seu jejum gradativamente. Aí quando você vê, olha, eu já consegui jejuar um dia todo, eu consegui jejuar 2 dias, agora eu vou fazer um jejum de 3 dias. Aí você faz seu jejum de 3 dias. O jejum de 3 dias, eu já fiz, para ser sincera, né? Eu nunca tinha tido essa experiência quando eu era mais jovem, né? Mais jovem eu sempre jejuava, mas nunca tinha jejuado 3 dias. Eu fui passar a fazer jejuns mais longos de alguns anos para cá. E aí eu já fiz tanto parcial como total. Mas depois eu passei por um processo de enfermidade. Aí hoje em dia eu tenho um cuidado melhor nessa questão. Hoje em dia eu procuro fazer jejuns longos, eu faço parcial, né? Todo jejum longo meu eu faço parcial. O de 5 dias, como eu falei para vocês, eu procuro fazer eles parcial, ou seja, eu só bebo água. Eu não consigo nem beber muita água. Já vi pessoas fazendo jejum com água, conseguem beber 1 litro de água de uma vez. Eu, se eu tiver com meu estômago vazio, me dá enjoo, então eu não consigo nem beber muita água, né? Vira quase um jejum total. Então, a necessidade de jejuar, como eu disse, é simples. A questão do jejum e a necessidade do jejum, ela vai conforme aquilo que eu estou buscando. O que você está buscando? Você já orou? Você já fez propósito? Você já orou na madrugada? Mas nada. Muda. Começa a buscar a Deus de maneira diferenciada. Provoque a Deus. Provoque mesmo. Senhor, eu vou entrar em jejum. Eu sei que o meu corpo, muitas vezes, o nosso corpo é fraco, né? Mas uma coisa eu vou te dizer, o teu espírito se define através do jejum. A sua alma, as suas emoções se definem, né? Você passa a ser uma pessoa mais mansa, uma pessoa mais tolerante, porque assim como o exercício físico ele faz bem para o corpo, né, ele define o corpo, né, do atleta, o jejum também define o meu espírito, de quem sou eu em Cristo, na questão não da minha identidade, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, estou querendo dizer da questão de relacionamento, onde eu vou me colocar diante do Senhor, total, eu vou me entregar de uma maneira total, eu quero buscar, eu quero servir, eu quero adorar. E eu tive a oportunidade, há uns anos atrás, de ler, né, um livro, onde o pastor ele fez 40 dias de jejum. E nesse livro ele ativou muito a minha fé. Foi uma das experiências, acho que foi a minha primeira experiência com Deus mesmo sobre o jejum, foi quando eu li esse livro. Né? Aquilo ativou a minha fé de uma maneira sobrenatural. Assim como outros livros que eu já li acerca de comunhão, até, sabe, é algo que a gente não consegue explicar com palavras. Você que já tem essa experiência com Deus, talvez você talvez consiga me entender, mas você que ainda não tem, experimenta. Se achegue mais a Deus. No momento de jejum, leia mais a Bíblia. Mas no momento que eu estou de jejum, eu estou no meu serviço. Então, procure no seu serviço conversar menos. Não sentar em rodinhas que as pessoas estão falando um do outro. Procure, não fuja dos entretenimentos. Eu estou de jejum, fuja dos entretenimentos. Porque o jejum eu preciso estar me enchendo de Deus. Assim como eu não consigo, olha, está vendo esse vento? Como eu não consigo viver sem o vento, é o oxigênio do meu corpo, o oxigênio do meu corpo. A gente não pode viver sem ter um relacionamento com Deus. Então, eu quero te motivar a orar, a jejuar, a buscar o Senhor. Nós vamos estar falando no próximo vídeo mais alguma coisa sobre o jejum. Você que quer saber, compartilhe, se inscreva no meu canal, porque você vai estar me incentivando, eu vou estar vendo que você está interessado, e isso vai me animar a falar mais um pouquinho para você sobre o jejum, amém? Jejum, ele tem que estar sempre acompanhado da oração. Esse é um detalhe importantíssimo. Jejuei 6 horas, 12, não importa, mas eu sempre preciso parar para entregar esse jejum. Entregar como? Eu vou falar com Deus qual foi o propósito. O propósito, um exemplo, uma libertação de
de um jovem drogado, uma libertação de um filho, uma libertação do esposo, você vai dobrar o seu joelho. Se você não, no lugar que você está não tem como dobrar o joelho, você vai orar em espírito, mas você vai apresentar ao Senhor: Senhor, eu quero levar diante de Ti esse sacrifício de jejum, esse sacrifício de oração, onde eu renunciei os entretenimentos, onde eu me coloquei na Tua presença em prol daí você vai falar o nome da pessoa, né? Que está assim, Senhor, oprimida pelas drogas, e eu peço em nome de Jesus que esta casta de demônios saia, que o Senhor traga libertação, muda o entendimento, a mente, o comportamento. Você vai orar por aquela pessoa, porque o jejum tem que ter propósito. Não se jejua sem propósito. Vai ser sacrifício de tolo também. Jejuar para dizer que está jejuando. Jejuar para chegar lá na frente da igreja e dizer: irmãos, eu estou há 12 horas de jejum. Não faça isso. Às vezes a gente compartilha com um amigo que você está fazendo um jejum. Às vezes a gente compartilha com uma pessoa da família da gente. Mas não toque trombeta, porque ninguém mais precisa saber do seu sacrifício, do seu posicionamento. Outra coisa, eu fiz o jejum pela pessoa drogada, ou pela salvação, ou pela libertação, ou pela cura, porque tem vários propósitos, ou pela minha própria vida. Eu não recebi, eu fiz um jejum e não recebi. Faça outros jejuns. Foi 3 dias que Esther jejuou, né? Ela e todo o povo, e eles foram alcançados. Mas a gente vai ver que Neemias jejuou vários dias. A gente não sabe quantos dias Neemias jejuou. A situação dele saber que os muros de Jerusalém tinham sido derribados, que a cidade estava sendo saqueada, levou Neemias a um jejum prolongado, que a gente não sabe de quantos dias foi. Então, mas a Bíblia vai dizer que Neemias jejuou por vários dias. Então, talvez você vai precisar de vários dias de jejum. Não precisam ser consecutivos, mas vai ter que ser mais de um jejum, ou 2 ou 3, não sei. Conforme você for jejuando, você vai ver a necessidade. Mas não deixe de, nesse momento que você está em jejum, você também aproveitar esse momento para ter mais comunhão com Deus. Amém? Eu quero orar por você. Amado e querido Deus, eu quero orar por este irmão, por esta irmã, por essa pessoa que está aí, meu Deus, me ouvindo neste momento. Que o Espírito do Senhor a visite. Meu Deus, ativando a sua fé, porque para isso o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, Senhor, para que possamos estender as mãos, meu Deus, àquele que está caído, para que possamos alimentar o faminto, vestir o que está nu, faz parte do jejum, Senhor, meu Deus, ver a necessidade do outro, que o Espírito do Senhor trabalhe nesta vida, que o Espírito do Senhor aplane o caminho em direita vereda deste homem e desta mulher, que o Senhor traga libertação, autoridade, Senhor, dá esta vida autoridade, dá esta vida, Deus, um relacionamento contigo, que esta pessoa venha te conhecer. Quantos te conhecem de ouvir falar? Quantos estão dentro da igreja, mas ainda não viveram algo sobrenatural? Que esta pessoa que me ouve neste momento viva, Deus, algo sobrenatural na tua presença. Eu quero ouvir testemunhos, meu Deus, sendo contados aqui no meu canal. Que pessoas escrevam, meu Deus, aí embaixo deste vídeo, contando da sua cura, contando o seu milagre, contando a sua experiência, porque eu sei que eles viverão coisas grandes, coisas novas, porque a tua palavra diz que eis que tudo se fez novo. Servimos a um Deus que, aleluia, é um Deus de novidade. Quantos têm vivido uma mesmice, Senhor, porque não têm querido, meu Senhor, sair da sua zona de conforto? Quantos têm vivido uma mesmice na sua vida espiritual, porque não têm tido força de se dedicar mais? Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, fortalece esta vida, renova as forças desta pessoa agora, deste homem, desta mulher, deste jovem, esta vida que está caída possa se levantar. Meu Deus, em nome de Jesus, traga libertação para esta vida neste momento, para a tua glória, Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Eu agradeço a sua atenção. Compartilhe este vídeo. Inscreva-se no meu canal. Dá o seu like.
que eu vou entender que você quer aprender um pouco, quer se aprofundar mais em Deus. Tem muita coisa ainda para nós falarmos sobre o jejum, lembra? No primeiro vídeo que eu falei que ia contar as minhas experiências e ainda não contei. Nós primeiros vamos falar um pouco do que a Bíblia fala sobre o jejum. Falamos hoje da experiência de Esther, da experiência de Neemias. Todo mundo sabe qual foi a resposta que Neemias teve, né? O próprio rei viu a tristeza de Neemias, viu o semblante de Neemias e se voltou e deu a ele aquela carta para que ele pudesse ir lá edificar os muros de Jerusalém. Nós sabemos que com poucos dias Neemias edificou os muros de Jerusalém e o povo teve paz. Sabemos que ele passou por dificuldade, você que conhece a palavra, ele passou por dificuldades. Quando ele chegou ali, ele foi confrontado, não foi pelo ímpio, foi pelos próprios servos, por sacerdotes que não queriam ver o muro edificado. Então, muitas vezes também, quando estamos fazendo algo para Deus, somos confrontados. Mas eu quero te dizer, não desista. Deus está contigo. Deus te abençoe e muito obrigada por sua atenção. Dê o seu like, se inscreva e compartilhe este vídeo. Amém?